Olá, muito boa noite a todos do canal. Vou contar para vocês um relato que aconteceu com meu avô. Ele sempre nos contava essa história ali quando estava todo mundo reunido, nos finais de semana. Pois bem, vamos ao relato. É uma história muito interessante de um padre que tinha um segredo obscuro. Isso na cidade de Brejo Santo. Meu avô, nessa época, ele tinha aí por volta de seus 18 a 19 anos. E ele, muito trabalhador, sempre quando alguém pedia uma ajuda dele, ele sempre ia sem pensar duas vezes. E ele era muito inteligente, sabia fazer de tudo um pouco. E um certo dia, ele estava ali precisando de dinheiro para ajudar a família, que a situação era precária. Aquela época era uma época muito de pobreza. Pois bem, chamaram ele para cuidar de um roçado a uns 5 quilômetros da casa dele. Roçado esse que ele tinha que capinar a roça, cuidar ali dos milhos, do feijão. Queria ganhar uma grana até mais ou menos. E ele foi sem pensar. Ele queria mesmo era ter dinheiro para comprar as coisas. E ali foi trabalhando naquele roçado. Quando chegou uma terça-feira, ele contava que chegou mais um pessoal lá bem de vida e queria contratar ele para ele fazer um serviço numa espécie de fazenda deles. Só que coitado do meu avô, não só sabia andar na região ali. Não tinha saído para lugar longe assim. Então eles falaram mais ou menos onde era o endereço e falaram que ia pagar bem. Que se ele fosse lá cuidar da fazenda, ele ia ganhar o triplo que ele ganhava ali. E ele logo se animou. Então no outro dia, por volta de umas 4 horas da tarde, meu avô saiu em direção a essa fazenda. Só que ele andou e nunca que achava essa fazenda. E como eu falei, ele só tinha costume ali na região. Acabou que ele se perdeu naquelas estradas de chão e ficou tão aperreado para achar essa bendita fazenda que ele cortou pela esquerda ali e foi por dentro dos matos mesmo. E ele já estava cansado. Quando deu por volta de umas 6 horas da tarde, já estava começando a escurecer. Ele avistou uma igrejinha, mas ele já percebeu de cara que aquela igrejinha era abandonada. Igrejinha velha. Só que quando ele foi chegando ali perto, ele pensou, olha, eu tenho um pouco de medo dessas coisas, deve ser assombrada. Mas como eu estou precisando, eu não vou dormir aqui fora. Eu vou entrar nessa igreja e vou dormir aí hoje. Mas quando ele foi chegando perto daquela igreja, ali uns 50 metros, 30 metros no máximo, ele avistou um homem em pé ali parado perto dela. E logo ele viu que era um padre. E ele estranhou. Ué, um padre aqui no meio do nada? Eu tô longe de tudo. E aquele padre logo fez sinal para ele chegar perto dele. Padre muito gente boa por sinal. Perguntou o que ele estava fazendo ali, ele falou que ele estava perdido. E o padre falou para ele que ele podia entrar na igreja ali, que ele ia dar comida e ia deixar ele dormir aquela noite ali. Que o serviço dele era esse, era fazer caridade para as pessoas. Mas ele falou, seu padre, mas você mora aqui nessa igreja abandonada? E ele falou, não, meu filho, não tá abandonada não. É que vem poucas pessoas, tá... Na verdade, eu comecei a cuidar dessa igreja essa semana. Ficou contando uns assuntos assim meio sem pé na cabeça. Mas meu avô, como ele estava precisando de ajuda, ele não deu muita bola para isso. E assim que eles entraram na igrejinha, o padre foi e trancou a porta e guardou a chave no bolso. Ali ele já achou meio estranho, mas pensou, bom, o que eu posso fazer? Tem que aceitar a ajuda dele. E o padre falou assim, meu filho, sente aí nesse banco, que eu vou ali preparar uma comida boa e daqui a pouco eu volto. E nada desse padre voltar. Deu umas 7h30, 8 horas da noite.
cadê esse padre? Ele falou, não vou esperar, eu vou até na cozinha ver o que está acontecendo. E quando meu avô levantou para ir na cozinha ver o que estava acontecendo, ele começou a ouvir como se fosse panelas caindo no chão, como se alguém estivesse quebrando tudo na cozinha. E ele pensou, meu Deus, vou ter que ir lá ajudar o padre, deve ter alguém atacando o padre ali. Só que de repente ele escutou um grito tão assustador, um grito de desespero, e ele percebeu que aquele grito rapidamente se tornou com uma voz bem grossa, a continuação do grito. E ele começou a ouvir estralar de ossos, uma coisa assustadora. E ele ficou pensando, eu vou ou não vou? Então ele resolveu ir. Quando ele foi chegando na porta da cozinha, era uma porta bem estreita, ele viu aquele padre, completamente sem roupa, rolando no chão e gritando de dor como se estivesse levando uma surra. E ele percebeu que seu corpo esticando muito, como se alguém estivesse puxando uma borracha. Uma coisa mais horrível do mundo. E o rosto daquele pai estava ficando todo deformado, estava virando o rosto de um cachorro, o seu corpo enchendo de pelo. Então ali ele entendeu por que o pai tinha trancado a porta da igreja e colocado a chave no bolso. Então ele, desesperado ali procurando um lugar para sair, e nada. Então ele se jogou na porta daquela igreja umas 3 vezes. Era uma porta bem velha, mas resistente. Só que quando ele percebeu que aquela criatura chegou ali naquela portinha estreita, já virado lobisomem, virado uma criatura mais feia do mundo, ele não tinha o que fazer, ele não ia conseguir enfrentar aquele lobisomem. Então ele se jogou mais umas 3 vezes até que conseguiu abrir aquela porta. E ali ele saiu correndo desesperado pedindo socorro. Mas não tinha ninguém ali naquelas redondezas, ali era no meio do nada. Até que ele chegou num certo local ali que tinha muito buraco, tipo umas catreras. Corrigindo, tipo umas crateras, muito funda. Ele acreditava que talvez fosse devido a muitas chuvas que tinha tido naqueles meses atrás. E ele se jogou ali dentro e se escondeu. E aquela criatura ficou procurando ele ali por um bom tempo. De repente saiu correndo em direção à igreja novamente. E nisso ele saiu correndo em direção à estrada e seguiu para trás. Ele sabia que ele, voltando naquela estrada, uma hora ele ia chegar ali onde ele morava. E por um bom tempo ele foi escutando aqueles uivos, os barulhos mais horríveis do mundo, quebrando tudo naquela igreja. Só que foi ficando para trás, até que ele, depois de um bom tempo, conseguiu chegar ali no local onde ele já conhecia. E foi até a casa de um senhor que era muito conhecido, muita gente boa, e contou toda a história para ele. E o senhor falou, olha, você escapou por muita sorte, porque esse padre que você está falando então era um lobisomem. E esse segredo obscuro dele você descobriu. Então tenha cuidado. Ele pode vir atrás de você. Espero que vocês tenham gostado do relato. Foi um sufoco muito grande que meu avô passou. Boa noite e até o próximo relato.